E aí pessoal, hoje temos um vídeo diferente. Vou aqui corrigir todos os exercícios da apostila do volume 1. Então, pega a sua apostila, pega o seu material, caneta, lápis e vamos fazer os exercícios junto comigo. Vamos lembrar aqui que esse vídeo vai ficar muito longo, então você pode ver ele por partes. Vou dividir por capítulos e na descrição do vídeo vai estar o tempo de cada capítulo. Então antes de você começar a fazer suas tarefas, já deixa o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e vamos lá! Vamos começando o capítulo 1 e logo lá na página 2, tratando aí o mundo moderno e renascimento, temos lá 3 perguntas. Depois de observar as duas imagens, você identifica a diferença entre elas e é claro que a gente pode ver diferenças. Reparem principalmente na questão da perspectiva, como a segunda obra de arte, a do lado direito, tem mais profundidade. Repare também no brilho das tintas, tá? Então dá um aspecto muito mais fotográfico do que o primeiro quadro, tá bom? Elas foram feitas no mesmo período? Vocês podem reparar aí que não. Só observar a legenda vocês vão ver mais de 300 anos de diferença, tá bom? Então já dá para ver também que não foram feitos no mesmo período. E na terceira pergunta, então, se você pode encontrar informações que explicam as expressões artísticas e como elas se transformam no fim da Idade Média, né? É justamente disso que vamos tratar todo esse capítulo aqui, tá? De como o Renascimento muda a percepção e a execução das obras de arte, tá? Tornando as obras muito mais sofisticadas do ponto de vista técnico, tá? Da qualidade da pintura, do uso de materiais diferenciados, mas também na temática, tudo bem? Se aliando lá ao humanismo, todos aqueles valores já ligados a uma ascensão da burguesia. Depois, passando lá à página 6, temos mais 2 questões. Por que a burguesia era diferente tanto da nobreza quanto dos camponeses? Bom, os burgueses, nesse momento, tá? Eles eram diferentes dos nobres porque eles não tinham títulos de nobreza. Também não tinham tantas propriedades quanto os nobres. E não tinha a série de direitos que os nobres tinham, né, de herança e impostos, de impor impostos sobre outras pessoas. Eles também eram diferentes dos camponeses, porque, em geral, os camponeses deviam obrigações aos nobres. Os burgueses não deviam essas obrigações, tá? E os burgueses, em geral, moravam nas cidades e viviam de execução de ofícios urbanos, principalmente artesanato e comércio. O fato de praticarem comércio foi permitindo que eles, aos poucos, fossem ganhando dinheiro até que burguesia se tornou até que burguesia veio a se tornar sinônimo de endinheirado, tá? Coisa que a princípio não era. A questão 2 pergunta, quais eram os valores humanistas? Por que se afastavam da visão que a igreja medieval tinha da sociedade? Olha, os valores humanistas, eles pregavam então o ser humano como centro das preocupações. A igreja medieval, ela via Deus como centro de todas as coisas. Então tá aí a diferença principal. Já na página 7, continuando, tá? Temos a obra do Jan van Eyck, tá? E na 1 pede que se identifique na obra características da vida burguesa do período. Vocês podem observar a mobília da casa, tá? É uma característica da burguesia. Inclusive as frutas que estão sendo ostentadas ali, a laranja, coisa que não vinha daquela região. Então tem uma série de características ligadas a hábitos de consumo, tá? Coisa que, obviamente, um camponês não faria. Agora, tá bom, como a gente difere então os burgueses dos nobres, já que ambos tinham capacidade de consumir, coisa que os camponeses não tinham. A gente vai diferir porque os nobres usavam toda uma roupa com mais pomposa, tá? Vocês podem reparar aí que a vestimenta dos burgueses é bem mais discreta. A 2. Como e por que o modo de vida da burguesia se diferenciava do modo de vida feudal? Bom, principalmente por uma característica que era o modo de vida mais urbano, tá? Eles eram diferentes dos camponeses, eram diferentes dos nobres, estavam aí no meio termo, tá?
mas principalmente estavam ligados então a ofícios urbanos e práticas urbanas de comércio, de artesanato, mas também de estudos, uma importância muito maior dada à escrita, tá? E ao desenvolvimento pessoal. Depois vamos lá para a página 14. Tem várias questões lá. A 1. Eu não vou ler as perguntas aqui agora, vou só responder, tá? Página 14. Qual grupo está falando aí? Está falando da burguesia, tá? Que realizava principalmente o comércio e financiava os artistas. Nem todo burguês financiava o artista, mas os que financiavam os artistas eram chamados de mecenas e davam apoio aos artistas, seja na forma de dinheiro ou na forma, por exemplo, da concessão de uma casa, de bens, né? Ou hospedagem, ou ainda bancando os materiais necessários para as obras de arte, né? Tinta, vai muita tinta, gasta, né? Os blocos de mármore para as esculturas, coisas desse tipo. A 2, a resposta é a inspiração na antiguidade clássica, ou aquilo que a gente chama de Grécia e Roma Antiga. E na 3, tá? Característica fundamental do humanismo é a valorização do ser humano com suas ambições, potencialidades, realizações e até mesmo seus defeitos, tá? São as características principais. E uma final é que é a preocupação com o indivíduo, mais do que preocupação com Deus. Na 4, vocês teriam que colocar aí entre parênteses, tá? E a sequência certa é 4, 3, 1, 5 e 2. Na 5, né? Diferenciar teocentrismo de antropocentrismo. Teocentrismo, o nome já diz. Quem está ao centro é Deus, que é teu em grego. Já no antropocentrismo, quem está no centro é o homem. O homem é a medida de todas as coisas, diz a teoria antropocêntrica. Conceito muito parecido com o de humanismo, tá? Na 6, pede para diferenciar o heliocentrismo do geocentrismo. Heliocentrismo é a ideia de que o Sol é o centro do universo. Para aquela época, essa ideia era revolucionária, tá? Porque a visão religiosa era de que a Terra era o centro do universo, a Terra havia sido criada por Deus, e Deus criou a Terra e depois criou a luz, tá? Então esse modelo colocava o Sol como sendo o universo, uma estrela muito mais antiga, né, mais velha do que a Terra. Era uma visão que rompia a visão religiosa, tá? Rompia esse paradigma. Então o geocentrismo é acreditar que a Terra é o centro do universo. O heliocentrismo é acreditar que o Sol é o centro do universo, tá? Hoje já é provado que o Sol é apenas o centro do sistema solar, que tem muito mais galáxias e outras estrelas aí nesse universão de Deus aí. A 7. Temos divisão em A e B, né? E pede lá a opinião de vocês a respeito da obra do Da Vinci, da Mona Lisa, tá? E se ela conseguiu expressar os movimentos da alma pelos movimentos do corpo. É uma resposta bem pessoal, mas eu já chamei a atenção de vocês para como o Da Vinci tem expressões sutis, né? A Mona Lisa, dependendo do seu estado de espírito do dia, você pode achar que ela está rindo, ou que ela está triste, ou que ela está enigmática, enfim. Então, é uma expressão muito sutil e que consegue dar muita profundidade a esse personagem. Ninguém consegue explicitamente dizer o que ela é, tá? Mas a grandeza dela talvez esteja nisso aí, porque ela fica uma imagem aberta a várias interpretações. E na B, né? Por que os renascentistas se interessaram em retratar os sentimentos humanos? Olha, a explicação é relativamente simples, né? Era todo um espírito do tempo, já vinha do século XIII, ou até antes, já com o crescimento das universidades pela Europa, o intercâmbio com os bizantinos, tudo isso vai
fazendo uma retomada de textos que colocam o homem no centro das preocupações. E aí você vê toda aquela preocupação com o indivíduo. E o indivíduo não é só características físicas, não é só características racionais, mas também características sentimentais. Então, a angústia, o medo, a coragem, todos esses valores inerentes aos seres humanos vão ser trabalhados nas obras renascentistas. Bom, vamos começar aqui o capítulo 2 agora. O Estado com letra maiúscula se refere a um conjunto de instituições que mantém o poder e detém o monopólio da força dentro de um determinado território, tá? Então o Estado ele tem o poder de cobrar impostos, ele tem o poder de prender, tem o poder de mandar soltar, de autorizar que algumas coisas sejam feitas e de proibir outras. Então ele tem um monopólio legítimo da força dentro de um determinado território, tá? É isso que tem a ver, então, Estado. E ele exerce isso através de várias instituições, como Exército, Polícia, Receita Federal e várias outras, né? Também até escolas, coisas desse tipo, tá bom? Já a questão 2 da página 16, um rei com poder absoluto é um rei que ele pode fazer tudo. Pode inventar uma lei do nada, pode mudar uma lei do nada, se ele achar que precisa, tá? Então ele não tem compromisso necessariamente com o povo ou com outros dos seus apoiadores. Ele faz o que dá na telha dele. Já 3 se refere à palavra moderna, tá? Agora, dentro do contexto da história, é bom a gente ter cuidado com a palavra moderna. Se eu falo assim, fulano cortou o cabelo de um jeito moderno, quer dizer que a pessoa fez lá um corte lá, pintou de colorido, né, todo arrepiado, fez uma coisa que não é muito tradicional. Porém, moderno, com letra maiúscula, aí se refere ao período da história moderna ou da idade moderna, ou ainda que a gente chama de modernidade, também com maiúscula, que é um espaço de tempo delimitado dentro da história. Começa em 1453 com a queda de Constantinopla e acaba em 1789 com a Revolução Francesa. Portanto, esse período já acabou, tem mais de 200 anos, então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Não significa os dias de hoje, quando a gente fala de história moderna. Os dias de hoje, na história, a gente chama de história contemporânea. Saindo então daí, nós vamos lá para a página 19. Temos questões em que vocês deveriam colocar as letras correspondentes e a ordem fica BA, BA, BA. Tá? A ordem certa é então BA, BA, BA. Da 19, vamos lá para a página 22. Tem uma análise de imagem aí, né? A primeira questão. Por que o monarca está ele gigantesco, com cetro e a espada? Justamente para representar o seu poder de forma grandiloquente. Parecer que ele é mais importante até do que o território, tá bom? Já na segunda, a pergunta destaca aí que o corpo do monarca é formado por súditos, né? Se vocês olharem bem, o corpo dele está cheio de pessoas ali. E o que significa essa representação? Significa também que o rei, né, ele é um grande, ele é poderoso, tá? Porque ele representa o povo, tá? Ele se compõe ali e faz também crer que o povo faz parte do poder. Então, ele quer vender a ideia de que o povo ele se sente representado a figura do rei. Basta a gente lembrar aí, por exemplo, do hino da Inglaterra, que diz God Save the Queen. E as pessoas cantam lá, né, com maior fervor, Deus salve a rainha. Tá? Por fim, pede que se analise a frase de Thomas Hobbes, né, de que o rei mantinha a ordem e protegia os seres humanos da violência. Bom, vamos dizer que o Hobbes, ele diz, tem uma frase famosa que diz que o homem é lobo do homem. Então, se não existisse Estado, lei e rei, para manter tanto a lei quanto o Estado, os homens entrariam em conflito entre si e acabariam se matando. Tá? Então, essa era a visão do Hobbes. E para ele, para que houvesse uma organização na sociedade civil, era necessário demais um rei,
porque esse rei é que mantinha a lei. Depois, lá na 24, temos duas questões, né? Como a Magna Carta determina os direitos dos mercadores, qual a relação dessa determinação com a economia mercantilista e por que as guerras podiam determinar uma mudança em relação à circulação de pessoas na Inglaterra. Bom, vocês podem observar aí, né, no trecho que começa na 23 e acaba na 24, em azul, tá? Diz que não serão aplicadas multas aos condes e barões, senão pelos pares e de harmonia com a gravidade do delito. Então aqui marca um direito dos nobres. Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado de seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado. Tá? Então aqui temos uma segurança jurídica, digamos assim, dadas aos mercadores. Tá? E também diz no parágrafo seguinte, os mercadores terão plena liberdade para sair e entrar da Inglaterra, sem terem de pagar tributos injustos, incertos em tempos de guerra. Tá? Então tudo isso aí protege os direitos dos mercadores, porém, como já disse, né, se fosse em tempo de guerra, poderia haver cobranças extras, até a requisição dos barcos desses mercadores para serem usados na guerra. Então a guerra é sempre um contexto especial. Então está aí respondida a 1 e a 2. Depois vamos lá para a página 26. A questão, né, diz sobre a ascensão da burguesia e o apoio real. Se com isso a nobreza e o clero perderam o apoio do rei, dá para dizer que eles perderam o poder, mas não perderam o apoio. Tá? Inclusive, financeiramente falando, os nobres passaram a ter mais direitos financeiros, ficaram mais ricos, assim como também o clero. Tá? E por que ficaram mais ricos? Porque nesse momento começa a expansão da Europa pelos outros continentes. Países europeus vão dominar terras na Ásia, na África, na América e ganhar muito dinheiro com isso. E aí vai, digamos, sobrar dinheiro para mais gente, né? Tanto para os burgueses quanto para os nobres e também para o clero. A 2 é a alternativa C. A 3, né, fala aí sobre os retratos dos reis, nesse caso aí do Luís XIV. Bom, cadê os símbolos da realeza? Estão aí, né? No banquinho tem a coroa, na mão dele tem o cetro e temos ainda a espada. E tem um outro símbolo que é o manto real, esse manto azul cheio de flores de lis em dourado. A B pergunta sobre o tamanho do quadro. É um quadro gigantesco, de quase 3 metros de altura, né? E qual o propósito de apresentar o rei numa obra tão grande? É engrandecer o rei, não importa se ele fosse baixinho. Quem se deparasse, quem fosse visitar o rei lá no castelo de Versalhes, por exemplo, e se deparasse com esse retrato, ia ver uma imagem, primeiro, muito grande desse rei e achar que ele era muito importante, muito imponente. E muitas vezes nem ia mesmo falar com o rei, conseguir falar com o rei. Agora vamos começando aqui o capítulo 3, que trata das grandes navegações. Reparem que esses assuntos eles estão todos acontecendo praticamente ao mesmo tempo, tá? Só que aqui adotou-se na apostila uma divisão temática. Então primeiro falou da parte artística, o Renascimento, depois falou da parte política, de como a centralização aí vai criando os reinos absolutistas. E agora fala então das grandes navegações, esse processo de expansão dos países europeus para além das suas fronteiras continentais, chegando à África, chegando à Ásia, chegando à América, e com isso enriquecendo bastante. Processo que favoreceu aquela centralização política absolutista que a gente viu no capítulo anterior. Tá? Também favoreceu o enriquecimento e o patrocínio dos artistas que a gente viu no movimento renascentista. Por sua vez, essa expansão ultramarina dependeu de vários conhecimentos científicos que foram obtidos durante o Renascimento. Tá? Então, são tudo interligado esses assuntos aqui desse capítulo. E o próximo capítulo, que é Reformas Religiosas, também está todo interligado. Tá bom? As primeiras questões desse capítulo aqui estão lá na página 31. Tá? E diz, né? Em 1453, os turco-otomanos tomaram Constantinopla. De que maneira isso influenciou as rotas comerciais em direção ao Oriente? Bom, aqui é muito importante.
As cidades italianas, desde lá das Cruzadas, século XI, XII, dominavam a rota que saía lá de Constantinopla, Jerusalém, essas cidades ali do Mediterrâneo Oriental, e levava os produtos para a Europa. Passava pela Itália e as cidades italianas controlavam então essa venda dos produtos dentro da Europa. Quando Constantinopla então deixa de ser bizantina, e com os bizantinos havia uma relação, né, porque eram cristãos, passa a ser otomana, né, um império muçulmano, as relações ficam complicadas. Os muçulmanos vão querer ganhar muito mais dinheiro, tá, a ponto de passar a compensar Portugal fazer uma coisa que era impensável até aquele momento, que era contornar a África. Ao invés de você navegar centenas de quilômetros ali no Mediterrâneo, eles passariam a navegar milhares de quilômetros para contornar a África inteira, chegar à Índia e conseguir então aquelas especiarias e outros produtos que lhes interessavam. Então, isso aí é muito importante. A segunda questão pergunta então, né, a relação que se pode estabelecer entre a centralização na Europa e as expedições marítimas. E aqui é muito importante porque é o seguinte: essas expedições custavam muito caro. Então é como se você fosse pensar hoje, daria para uma cidade como Paraguaçu, por exemplo, investir em missões espaciais para a Lua, mandar uma para a Lua? Não, não dá. Né? Nem mesmo até para um país como o Brasil fica pesado, fica muito caro. Então o que se faz? Você junta, né, dentro de um país, você consegue juntar mais dinheiro para formar essas expedições, tá? Ou até mesmo um consórcio de países para fazer isso. Nessa época acontecia da mesma forma. Aqueles reinos muito pequenininhos, muito fragmentados, sem união, sem coesão, sem uma coroa forte, não conseguia juntar dinheiro para ter uma marinha forte e fazer essas expedições que eram tão lucrativas. Então, o que acontece? Se você não se unifica, você acaba sendo unificado, sendo dominado por países vizinhos mais organizados. Então, a partir do momento que Portugal se organiza, se centraliza, vai ser o primeiro estado a fazer isso na Europa, os outros têm que seguir, porque senão estariam sujeitos a serem dominados pelos seus vizinhos. Depois temos ainda nesse capítulo, tá, lá na página 37, algumas questões que versam principalmente sobre os tratados de divisão de terras entre Portugal e Espanha, tá? Bom, a primeira questão diz então sobre quem foi mais beneficiado. Vocês podem observar no mapa que as terras destinadas a Portugal são bem maiores, porque engloba África, Ásia e até Oceania e Europa. Lógico que com isso Portugal não tinha direito a invadir países europeus, tá? Mas tudo que estava então na África e na Ásia, em nome da cristandade, Portugal poderia colonizar, digamos assim. Vocês vão ver que quase que a América inteira sobra para a Espanha, tá? Mas qual que era a ideia? Os portugueses, tá, até supunham que existissem algumas ilhas, alguns territórios que a gente chamou de América, mas eles não sabiam o tamanho exato, tá? Ninguém sabia, na verdade. O que os portugueses queriam, repare bem no pontilhado verde, proteger a rota em torno da África. E aí estava o segredo do sucesso, porque nessa costa africana eles conseguiam ouro, diamante, marfim, escravos, tá? E ainda assim também a rota completa para chegar até a Índia, tá? Então isso que os portugueses queriam garantir, é dali que vinha o dinheiro deles, e é isso que eles estavam preocupados. Não estavam preocupados com essa ponta aí que sobra em laranja, né, que é o Brasil, um pedaço do Brasil, tá? Não estavam preocupados com isso, mas asseguraram o Brasil. Depois eles foram perdendo territórios na África, foram perdendo territórios na Índia e foram voltando as atenções no Brasil e até reivindicando maiores possessões. Depois a 2 pergunta se só a burguesia participou das grandes navegações. E não, tá? A burguesia foi parte importantíssima, né? Financiou, ajudou a vender os produtos, ela enriqueceu nesse processo também, mas
Basta lembrar que os nobres é que ganhavam as terras, os nobres é que comandavam essas expedições. Tá? Então a nobreza também teve um papel muito importante e foi muito beneficiada também dessas expedições. E ainda vale ressaltar que tinha os perrapados, os pobres que não eram nem burgueses, nem nobres, também participavam das expedições, lá naqueles cargos mais baixos, nas expedições marítimas, né? Os marujos, aquele que fazia o trabalho sujo, trabalho pesado, que estava muito sujeito a doenças, muita morte, tá? Então, todo mundo participava disso. E por fim, pergunta sobre o pioneirismo português, né? Se eles desenvolveram sozinho as técnicas para essas viagens. E a resposta é não, tá? Eles não desenvolveram nada sozinho, tanto que eles foram seguidos muito de perto por espanhóis, por ingleses, por franceses, né? Mas o fato é que os portugueses saíram na frente, porque conseguiram reunir essas técnicas, informações, tinham o dinheiro, né? Porque já tinham se centralizado, já tinham se organizado. Então, uma série de fatores que eles reuniram e que os outros só foram conseguir reunir depois do sucesso português. Por isso, os outros países saíram atrás. E agora vamos começando o capítulo 4. A primeira questão, logo na página 38, pergunta sobre o termo reformar. Você sabe a origem desse termo, por que significa isso? Reformar é dar uma nova forma, né? Quando a gente faz uma reforma na casa, geralmente é porque a gente está construindo alguma coisa ou modificando a aparência de algo, né? Dentro de uma casa. E nesse caso que das reformas religiosas tem o mesmo sentido, tá? Era a religião cristã que estava sendo reformada, tá? Algumas coisas estavam sendo mudadas, algumas mudanças mais profundas, outras menos profundas, mas estava sendo muito mudada. Já a questão 2 pergunta aí sobre a pintura de Bartolo e ao ato de concessão, que estava sendo concedido. O que estava sendo concedido é as indulgências. Basta vocês lerem, né, a legenda aqui da imagem. Bom, o que era a indulgência? Indulgência era uma espécie de perdão, tá? Espécie, tá? Não necessariamente era perdão. Mas, então é como se você conseguisse ganhar um perdão aí da igreja para um determinado pecado, ou até para a sua vida toda, e conseguir uma passagem para o céu, tá? Então, mais adiante vamos falar mais sobre as indulgências. Depois temos questões lá na página 43, que se referem ao texto do Martim Lutero, né, as 95 teses de Lutero. E não pergunta o que a tese 36 diz a respeito da pobreza e do perdão divino. Diz que todo cristão verdadeiramente arrependido tem o direito ao perdão de seus pecados, e não somente os que pagam as indulgências. Bom, qualquer um então que se arrependesse poderia ter direito ao perdão, não só aqueles que pagam para isso, né? Uma coisa que hoje é bem óbvia, né? De acordo com a mensagem cristã. A 2. Qual a opinião de Lutero sobre as indulgências? Bom, está lá no texto. Lutero considerava as indulgências podiam desviar o seguidor da igreja das obras do amor e temor a Deus. E as obras eram fundamentais para tornar melhores as pessoas e sim salvar as suas almas. Então Lutero acreditava que salvava a alma mesmo era as obras, a ação que você faz na sua vida, não se você pagou ou não os tributos e doações à igreja. E a 3, né, Lutero diz que nenhuma pessoa deveria se privar do seu dinheiro. Caso se fizesse falta, né, eu vou pagar uma indulgência aqui, mas vou morrer de fome? Não. Né? Vou pagar a indulgência e vou deixar o familiar meu passar fome? Não. Para ele, você tinha que ter temor a Deus, fazer obras de caridade e com isso você seria salvo, independente de dar dinheiro ou não para a igreja. Fazia muito sentido, né? Depois disso aqui, temos questões somente lá na página 46. E trata-se de uma análise de mapa, né? Então, tem que estar bem de olho no mapa aí. Quais reinos europeus se mantiveram católicos após a reforma protestante?
Então, os católicos são os roxos, né? Então, basicamente, Portugal, Espanha, o que hoje seria a Itália e a Irlanda, tá? Os Países Baixos é mais complicado a gente falar. Tava aí tudo misturado, Holanda e Bélgica, por exemplo, tá? Parte da Itália e da Alemanha, vocês podem ver que não existia nem Itália nem Alemanha do jeito que a gente conhece hoje, então é mais complicado a gente falar. A 2, né? Em quais lugares o catolicismo passou a dividir espaço com reformistas? Bom, no centro da França, na Escócia, houve essa divisão, na Alemanha houve essa divisão, na Suíça, tá? Houve uma divisão muito grande. Repare que, né, onde está escrito Império Germânico, mas também onde está escrito Baviera, Salzburgo, são regiões da Alemanha hoje. A 3, em qual reino a igreja anglicana era hegemônica, ela mandava? Na Inglaterra, né? Incluindo o País de Gales. Vamos lembrar que anglicana se refere a anglos, que são o povo fundador da Inglaterra, tá? Inglaterra quer dizer terra dos anglos. Então, a igreja anglicana nasce para ser uma igreja do rei da Inglaterra para o seu povo. Então, isso explica essa concentração dela. A 4, né, pergunta em qual região se originou a igreja luterana, e foi na região da Alemanha, tá? Então, isso explica também por que o norte ali da Alemanha e o norte dos países que a gente chama de escandinavos, tá? Todos esses países do norte têm uma presença maior, então, da igreja luterana. E por fim, pergunta sobre a Península Ibérica e a Península Itálica e por que elas não foram atingidas pelo movimento reformista. Bom, basta lembrar lá das grandes navegações que o Papa tinha dividido o mundo entre portugueses e espanhóis. Então era um acordo muito vantajoso para portugueses e espanhóis e eram dois estados muito ricos, dominavam meio mundo, tinham muito dinheiro e eram também dos principais financiadores da Igreja e do Vaticano. Então não fazia sentido eles romperem esse acordo. Além disso, na Península Itálica, vocês podem reparar que bem no meio da bota, aí, né, na canela da bota, tem lá os estados pontifícios, que é uma parte grande de território. Hoje o Vaticano é só ele é um país, mas é um bairro dentro de Roma. Naquele tempo não. O que era o Vaticano, aí vocês podem ver que era o tamanho de um país pequeno, mas o tamanho de um país. Então, o Vaticano tinha muito mais poder do que hoje. Veneza, tá? Vocês podem ver que hoje é só uma cidade, naquele tempo ele era uma república, né? Era um país também separado, que tinha muito poder e dominava muito ali o comércio no Mediterrâneo, ali na região do Mar Adriático. Então, tinha muito dinheiro também e muitos acordos com a igreja, também não fazia sentido desfazer esses acordos, tá? Depois disso, temos, por fim, lá a página 48, para encerrar essa correção gigantesca aqui. Tá? Bom, temos lá, no que eu aprendi, que motivos levaram os integrantes do clero católico, como Lutero, a questionar a postura moral da igreja? Bom, o Lutero, entre os reformistas como Jean Calvino, entre outros, eles estavam horrorizados com escândalos de corrupção, de desvirtuamento da igreja católica. Tá? A princípio, muitos deles não queriam criar novas religiões, queriam apenas reformar a igreja católica, acabar com certas práticas, tá? Mas os caminhos levaram à fundação de novas religiões, mas também levou a movimentos de reforma na Igreja Católica. A Igreja Católica mudou muitas suas posturas, né? Então, algumas das reivindicações foram atendidas. Já 2 perguntas sobre Lutero ter publicado seus escritos em alemão. O que isso tinha a ver? Bom, era uma postura de Lutero facilitar a compreensão do Evangelho para as pessoas. Quem estudava latim, quem sabia ler latim, eram só pessoas de dentro da igreja que passavam longos anos no seminário estudando. Ele queria então que
a obra de Deus, a Bíblia, pudesse ser lida, pudesse ser ouvida por mais pessoas. Por isso ele realizou a tradução para o alemão. Movimento que foi seguido depois em vários países, né? As traduções da Bíblia para línguas mais populares. Já 3 perguntas sobre o Jean Calvino, né? Que além dele ter aderido à reforma luterana, ele criou novas coisas, né? E ele tinha uma teoria da predestinação, que você nasce já para ser salvo. Porém, isso pode parecer bom, mas já tinha pessoas que nasciam para não ser salvos, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado, porque o Jean Calvino tinha ideias muito próprias, né? Muito peculiares e bem diferentes das do Lutero sobre muitos pontos, tá? Então, e é um reformista importante, o Calvino, porque muitas suas ideias estão presentes em várias igrejas ainda hoje, igrejas evangélicas. Por fim, né, aliás, antes ainda tem a 4, né, fatores políticos e econômicos que contribuíram para que a Igreja Católica fosse questionada ao final da Idade Média. Também tinha muito a ver com a riqueza da igreja. Na Inglaterra, por exemplo, quando o rei cria a igreja anglicana, ele toma uma série de bens da igreja, terras, castelos, mosteiros, né, que é onde ficavam os monges, universidades. Então a igreja tinha muito dinheiro, muito poder espalhado pelos países também. Muitos desses reis queriam, digamos, ter o poder mais centralizado, evitar as interferências da igreja. Então tinha essa disputa política também. E por fim, para acabar, até que enfim essa correção aqui, a 5ª questão, a alternativa correta é a alternativa B, de bola. Bom, se você foi salvo por esse vídeo aqui, então não esquece de dar o seu like e ajudar a compartilhar esse vídeo com seus amigos que também estão precisando, beleza? É isso aí e até mais!